Que bom que você está aí! Eu sou a missionária Letícia Pires, do Megafone, e gostaria de compartilhar com você alguns versículos da Palavra de Deus. Hoje, os versículos estão no livro de Jó. Jó, capítulo 5. Melhor dizendo, Jó, capítulo 6. Abra sua Bíblia, caso você não possa ouvir agora, esse vídeo vai ficar gravado. Você vai acessar, já sabe o caminho, já sabe o link. Marca aí, salva, compartilha o link no seu WhatsApp. Por exemplo, uma dica. Quando eu gosto de um vídeo, seja qual for, tá? Porque eu sou terapeuta emocional também. Tenho diversas profissões, né? Atuo em algumas áreas. Atualmente estou focada na terapia emocional. Mas a palavra de Deus nunca sai do meu coração. Desde que eu me converti, nunca saiu. E eu nunca deixarei que saia. Eu sou uma pessoa que amo a obra do Senhor, atuante. E hoje eu vim falar sobre as coisas da Bíblia. Olha, minha Bíblia tá velhinha, né? Eu tenho uma nova, mas eu gosto dessa. Eu gosto dessa. Não vou nem falar pra vocês, não vou me desculpar não. Eu gosto dessa. Ó, quase não dá pra ler o tema, mas é essa que eu gosto, porque é essa que eu anoto. Eu tenho umas Bíblias maiores, com as letras gigantes, mas eu gosto dessa. A dica que eu tenho pra você, toda vez que eu assisto um vídeo e gosto, e de repente não tenho tempo, né, quando o vídeo é gravado, exceto lives, mas não tenho tempo de ver, eu copio aquele link, eu compartilho no WhatsApp, porque eu tenho um grupinho de eu comigo mesma no Zap, acho que quase todo mundo tem isso, né? Você faz um grupo que é só seu, coloca alguém no grupo, depois você tira a pessoa e fica só você. Tudo que é de importante ali, você vai salvando no Zap. Contas a pagar, versículo bíblico. Eu tenho muitas dessas coisas que, para me organizar, se eu tiver somente com o celular na mão, eu gosto muito da agenda, eu gosto muito do papel, mas há momentos que nós não temos como escrever, então tem que aproveitar a tecnologia, o celular na mão. Então eu anoto, eu compartilho aquele link. Se o link é importante, se o vídeo é importante, eu compartilho no WhatsApp para mim mesma, para o meu grupo de único, solitária. Depois eu assisto. É isso que eu gostaria de propor a vocês. Se o tema foi interessante, vou falar também de angústia, de sofrimento, e baseado no livro de Jó, muitas pessoas conhecem a história de Jó. Muitas, independente do credo religioso, muita gente conhece a história de Jó, né? E até ele é citado em várias religiões, né? Como um homem que sofreu muito, uma pessoa que sofreu muito, 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 muito mesmo, mas não abandonou a sua fé, não largou o seu Deus, que por acaso, não é por acaso, é o meu Deus, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, todo-poderoso. Então vamos lá, abriu a sua Bíblia? Jó capítulo 6, Jó capítulo 6, versículo 8, Jó capítulo 6, 8. Quem dera se cumprisse o meu pedido e que Deus concedesse o que eu anelo. Esse foi um dos pedidos de Jó. Quem dera cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que eu anelo. Deus concedesse a ele o que ele pedisse, o que ele estava pedindo na hora. Talvez você diga, amém, glória a Deus. Será que Jó pedia saúde? Será que Jó pedia fé? Será que Jó pedia forças? Não. Jó estava tão mal, sofrendo tanto que ele pedia a morte. Nesse momento, nesse capítulo, ele não deixou de perder a fé. Ele não deixou de ter a fé, mas ele pediu a morte. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que a gente pensa que o melhor remédio, a melhor solução é a morte. Você já passou por isso? Vou dizer pra você, eu já. Teve uma certa vez, eu não me lembro o ano que foi, mas eu estava numa dor tão grande, um problema tão difícil de ser resolvido, uma situação tão complicada, que eu orei ao Senhor. Eu não me revoltei de sair da presença de Deus, eu não pequei, eu não fiz coisas erradas,
Mas já que eu estava pedindo a Deus para dar solução do problema há tanto tempo e o problema estava piorando, os meus olhos estavam piorando, parecia que eu não tinha resposta. Eu sabia que Deus não tinha se esquecido de mim, mas a resposta não estava ao meu alcance. Por mais que eu tivesse colocado a minha fé em prática, por mais que eu estivesse lendo a palavra, por mais que eu estivesse congregando, estava fazendo tudo o que eu deveria fazer como cristã. Mas eu estava sofrendo tanto, que teve um momento que eu fiz sozinha essa oração. Nem lembrei dessa passagem bíblica. Eu acho que eu nem conhecia essa passagem, nunca tinha prestado atenção, e eu pedi: Senhor, me leva. Eu não aguento mais, Senhor, me leva. Eu pensei no meu marido, eu pensei nos meus filhos, eu pensei nos meus netos, mas eu não estava aguentando tanto. Jamais eu pensei em suicídio, tá? Quero deixar bem claro isso. Porque eu sei que a pessoa suicida, ela comete um pecado contra a sua própria vida e não tem salvação. Não vai ter arrependimento, a não ser que ela tente o suicídio e não consiga. Ela vai ficar viva, vai ficar com sequelas, de repente não. De repente as sequelas serão somente emocionais, mas podem ser sequelas físicas. No outro dia eu estava vendo um depoimento de uma mãe numa rede social, não conheço, mas ela pedindo desesperadamente ajuda, porque o filho tentou se suicidar várias vezes, sem êxito, né? Não conseguiu, não morreu. Mas na última vez, ele se machucou tanto, que ele pulou de uma determinada altura, que ele estava com vários ossos do corpo quebrado. Não estava em coma, mas estava muito mal no hospital, mas ele ia sobreviver. Ele ia sobreviver. Só que ia ter muitas sequelas. Muitas sequelas. Se a vida dele já estava ruim, de repente ele pode até, de uma certa forma, eu não conheço a pessoa, mas ele pode até ter agradecido: ai, Senhor, obrigado que eu não morri. Mas a sequela daquela tentativa ia ficar, sem sombra de dúvida. Às vezes a pessoa tenta um suicídio com um corte, com um remédio, a marca não fica no corpo, vai ficar sempre na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu inconsciente. Vai ficar sempre ali, na sua parte emocional. Na parte física às vezes não fica. Mas no caso desse rapaz, o desespero da mãe é sabendo que ele, quando saísse do hospital, ia ficar pior. Porque apesar de ter sobrevivido, os traumas físicos foram muitíssimos, todo quebrado, todo arrasado, teve que fazer diversas cirurgias, e ela estava ali buscando uma ajuda, porque ela, com medo dele depois tentar novamente, porque e se ele não andasse mais? Porque enquanto ele andava, enquanto ele podia se movimentar, ele tentou o suicídio por causa dos problemas emocionais, ainda mais depois numa cama, paralítico. Então, como eu falei, teve um momento na minha vida que eu me senti tão mal, tão triste. Eu não fiquei deprimida de ficar em casa, num quarto escuro, sem tomar banho, sem comer. Não, eu prossegui minha vida normal, simplesmente eu estava triste. Eu não tinha ânimo para rir. E olha que eu sou uma pessoa muito alegre. As pessoas até notavam, até ao ponto de perguntar: o que você tem, Letícia? Tá tudo bem? E eu sempre falei: vai tudo bem. Não é por causa da passagem da mulher sunamita não que nos ensina isso, porque eu sempre falei isso, vai tudo bem. Eu nunca fui de abrir, de contar minha vida para ninguém. Eu sou mais de ouvir as pessoas contando seus problemas do que eu falar os meus. Isso aí já é a minha característica natural. Mas eu pedi a Deus: Senhor, eu jamais vou tentar tirar minha vida, não é isso que eu quero. Eu não quero perder minha salvação. Eu tinha certeza da minha salvação. Eu não estava em pecado. A vida é que estava muito difícil. Os problemas é que estavam muito grandes, que eu não estava suportando. Então eu falei: Senhor, me leva. Me leva. Deixa eu dormir, Senhor, e me leva. Deixa eu dormir e não quero acordar mais. E fiz essa oração. E eu senti que Deus ia me responder, mas bateu um arrependimento quase que imediato. Na hora eu falei: Senhor, anula essa oração, em nome de Jesus, eu não quero mais. Porque eu fiquei pensando: tudo bem, eu vou morrer,
Eu tenho a salvação. Então, se eu tenho a salvação, meus problemas vão acabar. Diferentemente de quando a pessoa se suicida. Ela pensa que vai morrer e o problema vai acabar. Não vai. Porque ela vai perder a salvação. Posteriormente, ela vai sofrer no inferno eternamente. Não vai ter direito nem passar pelo advogado, que é o Senhor Jesus. O cristão, aquela pessoa que crê, que foi, se arrependeu, se converteu ao Senhor Jesus, ela sabe que ela não vai passar pelo julgamento. O grande dia virá para quem crê e para quem não crê. Eu creio. Só que nesse grande dia eu terei um advogado. O meu advogado é o justo e fiel. Tem até uma música, né, da Bruna Carla. Advogado fiel. Esse advogado é fiel. Ele não vai perder. Não vai ter como o juiz debater com ele. Não vai ter. O acusador estará lá. Satanás estará lá. Nesse dia para acusar. Mas o meu advogado, ele nunca perdeu uma causa. Ele nunca perderá. Ele vai me defender. Essa é a minha certeza. Essa é a certeza daqueles que creem. Que se arrependeram. E depois do arrependimento, se você se arrependeu, já se converteu, procure o batismo nas águas para se completar a fase, esse ciclo de salvação na sua vida. Jó, ele estava sofrendo tanto. Havia perdido seus familiares, menos a mulher. Perdeu seus bens, era um homem rico. A Bíblia diz que ele era rico, íntegro. Mas ele perdeu tudo, ele era temente ao Senhor. Ele não estava fazendo nada de errado. Não é que ele não tinha pecado, porque todos nós somos pecadores. O único que não teve pecado foi o Senhor Jesus. Mas Jó era íntegro. Ele até deveria cometer alguns pecados não tão graves assim, mas também se arrependia. Quem não vive, quem vive sem cometer pecado? Pode ser o missionário, a missionária, o bispo, o pastor, a pastora, qualquer cargo eclesiástico que você tiver nome aí. Todos pecam. A diferença é que quando nós pecamos, nós reconhecemos o nosso pecado, evitamos pecar, evitamos ficar em ambientes que nos vão levar ao pecado, né? Como diz o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não se senta à roda dos escarnecedores. Se eu estou numa situação, eu sei que ali vai acontecer, que vai favorecer para que eu acabe pecando, eu evito ficar naquele lugar. Eu falo com as pessoas, eu vou lá, cumprimento todas e saio de perto. Evito ficar. Se eu não tiver como sair, se for um ambiente de trabalho, eu não vou me deixar contaminar com aquilo. Não adianta que, às vezes, você não, em ambiente de trabalho, não vou ficar evangelizando. Eu entendo dessa forma. No trabalho, eu não prego a palavra de Deus. Tem gente, não, eu faço um culto no trabalho, eu prego no trabalho. Não, no trabalho eu prego com o meu testemunho. A pessoa vê a diferença em mim e um dia ela pergunta, poxa, você é evangélica? Ah, sim. Vai nessa igreja, tem uma rede social, assiste meu vídeo. Ou a própria pessoa chega até mim. Poxa, que legal, Letícia. E eu estava, de repente, online e veio um vídeo seu. Eu não sabia que você pregava. Eu não sabia que você cantava. E assim a pessoa... E vai ver, e eu sou a mesma, no trabalho, na igreja, em casa. Não é nenhuma surpresa, tipo aquela pessoa que você diz, caramba, nem sabia que a pessoa é evangélica. É fulano, né? Porque a pessoa tem um comportamento todo, né? Que não condiz com o que se espera, com o que a Bíblia fala da pessoa que teme ao Senhor. E de repente você vê na rede social dela lá só Bíblia, só selfie, só no púlpito, só pregando, só louvor, mas no dia a dia a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Aí a pessoa toma um susto, né? De repente você vê a rede social dessa pessoa e vai dizer, caramba, eu conheço essa pessoa pessoalmente? Não deve ser a mesma pessoa. Agora a surpresa boa é quando a pessoa sente que é alguma coisa de você, por mais que você não fale, né? Eu tenho um particular meu, eu não misturo o trabalho com o meu credo religioso. Se a pessoa perguntar, se a pessoa se interessar, sim, é claro. Mas eu sei estar separando as coisas, né? Eu procuro fazer assim. Se é o correto ou não tem uma regra para isso, é o meu propósito. Mas eu consigo, graças a Deus, dar testemunhos, bons testemunhos. A minha rede social é aberta, tenho várias, né? Letícia Pires do Megafone, Missionária do Megafone, pode botar várias hashtags. Mensagens da Madrugada é a página. Tem um grupo de uma rádio
bem conhecida, que eu administro esse grupo, tem lá não sei quantos mil seguidores, é aberto para que as pessoas postem, eu posto meu vídeo também. Tem o meu vídeo, os meus vídeos no YouTube, do meu trabalho profissional como terapeuta. Se você precisar não só de um aconselhamento, mas de uma terapia emocional, você bota lá, hashtag Letícia Pires, terapeuta emocional. Você vai ver que eu tenho várias redes sociais, mas nenhuma delas é para esconder a outra. Pelo contrário, é para que eu possa separar os assuntos. Para que eu possa falar de trabalho numa, falar de evangelho noutra, falar de qualquer outra coisa noutra, mas todas elas podem ser vinculadas, você pode estar em todos que você vai ver, pode me conhecer pessoalmente, que você vai ver. Realmente é Letícia. Só que eu separo as coisas. E como eu falei pra você, Jó, a história dele, muita gente sabe, se você não sabe, dá um Google aí, Jó, Bíblia, Jó, livro de Jó. Eu estou no capítulo 6, versículo 8 e o 9 diz assim: que fosse do seu agrado, Deus, esmagar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Quem me dera cumprisse o meu pedido, diz Jó. Quem me dera o Senhor me levasse, eu não aguento mais viver. Essa foi a fala de Jó para Deus, a oração de Jó. De repente você está vivendo esse momento. Eu digo para você, não tente tirar sua própria vida, não vai resolver nada e você vai ser infeliz eternamente. No meu caso, eu me arrependi do pedido que eu fiz. Eu fiz essa oração. Não foi porque eu li essa oração, nem conhecia esse versículo. Eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo, apesar que já era evangélico. Isso tem assim, eu já tinha netos, eu tenho 3 netos. Uma que vai fazer 12, outro de 7, outra de 3. Então, de 12 anos pra cá, eu não lembro exatamente a data, mas de 12 anos pra cá, eu fiz um determinado dia essa oração. Senhor, me leva. Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Chorei muito, porque eu tentei pedi, implorei e nada aconteceu. As coisas pareciam piores e eu já estava perdendo as forças. Então, antes que eu perdesse a força de buscar a Deus, antes que não era de cair em tentação, não estava querendo pecar, não era nada que me colocasse ao pecado, mas antes que eu perdesse a força de buscar a Deus e depois de acabar perdendo a minha salvação, eu preferi pedir a Deus que me levasse logo. Mas depois que eu fiz oração e senti Deus falando comigo que ia atender o meu pedido, eu me arrependi. É uma coisa agora que eu acho até cômica, engraçado, mas eu me arrependi. E comecei a orar de novo. Senhor, em nome de Jesus, risca essa oração. Esquece que eu te falei, Senhor. Eu não quero mais, eu não quero morrer não, eu quero viver. Eu quero ver meus filhos envelhecerem. Claro que eu quero morrer primeiro que eles, eu e meu marido. Eu quero ver meus filhos envelhecerem. Eu quero ver os meus netos crescerem. Eu quero ver os meus bisnetos, quem sabe até os tataranetos. Mas eu declaro a bênção para toda a minha família, baseado no versículo bíblico também, que os filhos são herança, os filhos dos filhos são abençoados, tudo mais eu sei. Só que eu pedi a Deus, interrompe, Senhor, não quero essa oração mais. Eu quero viver. E quando eu falei isso, eu ainda fiquei pedindo a Deus, Senhor, tomara que o Senhor leve em consideração somente a segunda oração. Porque da primeira, olha só que incrível. Quando eu pedi para Ele me levar, Senhor, quando eu dormir à noite, eu não quero acordar mais. Eu tenho certeza da minha salvação, me leva. E eu comecei a preparar. Na semana que eu estava... Eu não falei isso num dia só para Deus. Antes de eu falar, eu me preparei. Uma semana praticamente, jejuando, organizando documentos, preparando tudo para que, se eu morresse, todo mundo achasse tudo. Até o meu plano funeral eu coloquei em dia, paguei mais um mês adiantado, plano de assistência funeral. Deixei tudo à vista. Marquei minha filha em algumas coisas, dei senha do e-mail para ela, nem percebeu. Deixei tudo organizado porque eu falei, se eu morrer, porque eu já não aguento mais viver. Se eu morrer, pelo menos está tudo encaminhado, né? Depois eles vão sofrer e depois a vida vai seguir. Mas depois que eu ajeitei tudo, aí que eu orei a Deus. E quando eu orei, eu escutei, eu senti
Deus falando, não era isso que eu queria para você, eu queria que você vivesse. Mas já que você pede para eu te levar, eu vou te levar. E eu pensei, ai meu Deus, vai ser nessa noite que eu tinha pedido ao Senhor que quando eu dormisse, e olha o sono batendo, o sono batendo, e o sono batendo, o cansaço batendo. Eu ia dormir, eu falei, ai meu Deus, agora eu vou morrer. Não quero mais. Bateu um desespero. E eu orei de novo. Senhor, me perdoe, em nome de Jesus, eu quero viver. Eu quero, não vou nem pedir mais nada. Eu fiquei assim, sabe, quase que desorientada, implorando a Deus para que anulasse a minha primeira oração. E o pior de tudo é que eu não ouvi Deus falar comigo, tá bom, eu esqueço aquela, vai prevalecer a segunda. Eu fiquei, e agora? E se Deus me levar? E agora? O que eu vou fazer? Eu não quero mais morrer. E eu comecei a ler a Bíblia, orar, cantar louvores e sempre falava, Senhor, desconsidera a minha oração. Até que eu senti paz. Quando eu senti paz, eu falei, então acho que eu não vou morrer agora não. Quero morrer no tempo que o Senhor determinou, não quero antecipar isso. E continuei com o problema alguns dias, mas depois as coisas foram se encaixando e aquele sofrimento passou, graças a Deus. Com Jó não foi diferente. Eu não vou me aprofundar aqui nos versículos, porque a minha pretensão era continuar lendo, mas eu vou fechar aqui, só para você ter uma ideia que Deus faz. No capítulo 6, aconteceu esse pedido de oração, né? Já no capítulo 8, um dos amigos de Jó, chamado Bildade, chegou para Jó e falou assim, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Aleluias! Jó capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. E no final do livro de Jó diz que Deus mudou o cativeiro, Deus virou o cativeiro de Jó. Não importa quais são os seus problemas, para Deus não importa. O que importa é você crer que Deus, Ele é solucionador de problemas. Jó, eu acho que sofrimento como esse eu não aguentaria. Talvez você não aguentaria. Tanto é que ele está como exemplo na Bíblia, né? Sofreu. A mulher estava lá dele e falou, amaldiçoa esse Deus e morre. O incentivo desse de, joga pra lá, chuta o balde. De repente você está ouvindo isso direto na tua casa. Para de crer nesse Deus confirmado por você. Ele fez sim e está fazendo. Estou dizendo por experiência própria. Momentos difíceis nós temos. Eu, no momento agora, estou passando um momento difícil. Eu não vim falar sobre isso, mas só para você ter uma ideia, eu estou passando um momento difícil do meu filho doente. Mas eu tenho tanta fé que eu não vou falar sobre isso, porque eu vou dar testemunho. E eu continuo pregando. E eu continuo glorificando ao Senhor. O meu filho, através dessa doença, dessa permissão do Senhor, voltou para os caminhos do Senhor após 17 anos. Em breve eu vou contar testemunho dele, em nome de Jesus. Hoje o que eu quero dizer para você, para encerrar esse vídeo, é que para que você não desista. Eu certa vez gravei uma música do maestro João Lucas. Primeira música que eu gravei que não é de minha autoria única. As outras que eu canto, que eu gravei, CDs, que eu canto até hoje, quando tenho oportunidade, são todas de minha autoria, do meu marido, dos meus filhos. Mas essa é assim. Não desista, não desista, entrega teu caminho ao Senhor, tenha fé que tudo vai passar. O Deus Jeová estende as mãos para te livrar. Quantas vezes penso em desistir, porque não vejo uma saída. Ao mesmo tempo, ouço uma voz que diz para mim: tenha
vai passar. Jesus Cristo é a solução. Não, não desista, não desista. Entrega teu caminho ao Senhor. Tenha fé que tudo vai passar. O Deus Jeová estende as mãos para te livrar. O Deus Jeová estende as mãos para te livrar. O Deus Jeová estende as mãos para te livrar. Glórias a Deus. Não desista. Acredite. Deus pode tirar você dessa situação agora. E você será a próxima pessoa a gravar um vídeo, quem sabe, contar testemunho no local de trabalho, na própria igreja, na própria casa. Você vai se olhar no espelho com outros olhos. Eu creio nisso, porque comigo tem sido assim. Ainda que eu passe por momentos difíceis, como diz o Senhor Jesus na palavra, disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E em Cristo somos mais do que vencedores. A minha parte eu estou fazendo. A de Deus Ele já fez. O mais depende de vocês.